Olá, eu sou Felipe Albuquerque e bem-vindos a mais um episódio do Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, é uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Cash Runway. Pista curta ou pista longa, sejam quais forem os seus motivos e sempre envolvendo decisões difíceis. A rota planejada é sempre mais linear que os vales e as curvas, turbulências da trajetória percorrida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimentos e experiências nessas horas de voos, sejam pousos ou decolagens. Nossas trajetórias nos conectam, me conte a sua. Abro aqui primeiro agradecendo os nossos apoiadores, Chocolate Jur, Família Landman, um abraço grande para todo o time que faz um chocolate incrível, partindo do cacau plantado lá na Bahia até as barras de chocolate e tudo que vocês colocam nas lojas. Produtos incríveis, com quase 40 anos de história. Pão de queijo Doc Lobo, também uma empresa que tem um time incrível e com quase ou mais de 40 anos fazendo história aí, com balcões recheados e um pão de queijo maravilhoso. E eu tenho a alegria de trazer aqui para esse episódio a colaboração com o Instituto Brasil Solidário, que está há mais de 25 anos levando educação para todo o Brasil. E eles têm um trabalho muito bacana. Eu tive a oportunidade e a alegria de acompanhar isso de perto, o meu amigo Luiz Salvatore. Eles lançaram recentemente um projeto Jogar e Aprender, que ensina educação financeira com jogos de tabuleiro. Quem tiver informação, quiser conhecer, eu vou compartilhar um QR Code com vocês. E vocês podem entrar, acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o projeto. Então, hoje eu estou com um convidado aqui, um cara, atleta, executivo, empreendedor, tem muita história aqui para ele abrir a caixa preta e trazer para a gente as informações dele. Então, muito bem-vindo, Lelo Apovian, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado você, Xará. Se as pessoas não sabem, os nossos apelidos são os mesmos, apesar de nomes diferentes, o apelido é o mesmo. Então, obrigado pelo convite, prazer. Vamos abrir minha caixa preta, tô pronto. Bacana. Realmente a gente tem muita coincidência aí, além dos apelidos, né? Já fiquei sabendo que foram suas irmãs que te apelidaram de Lelo. No meu caso, eu também. Minha irmã mais velha não conseguia falar meu nome e falava Lelo. E pra mim foi minha irmã mais velha que não sabia falar Marcelo, virou Lelo. Pois Igual. a gente tem filhos gêmeos, né? Exato. Então, um pouquinho, uma defasagem Você tem 3 meninos? Eu tenho um filho de 21 anos, Pedro, e depois eu tenho um casal de gêmeos, Tá bom. Alice e Frederico, com 17 anos. Então isso é diferente, eu só tenho um menino. Eu tenho um menino mais velho e gêmeos univitelinos, só tem menino em casa. Bacana, bacana. Eu acompanhei um pouquinho, acho que você participou de um dos podcasts que você foi com a Tati Pilão. Você conta bastante sobre todo o processo, a gestação. Muito legal, muito legal. E aí, além disso, a gente tem algumas outras coincidências, né? Guardadas as proporções, que eu fiz 2 maratonas, você tem 14 na conta. Então, acho que tem a corrida e tem o fato da sua família e da minha família também terem passado por momentos de revés nos negócios. Sim. Enfim, já te acompanho há muito tempo. Eu falei, eu preciso convidar o Lelo para a gente fazer esse episódio Lelo ao quadrado aqui. Boa. Bora, então, Lelo ao quadrado. É isso aí. Então, bom, primeiro, se você quiser contar um pouquinho da sua trajetória, fica à vontade para contar para quem não te conhece ainda. Eu acho que muitas das pessoas que já te conhecem, mas fica à vontade para contar a sua trajetória. Boa, vambora. Eu tenho várias caixas pretas. A minha história não é uma história linear. Eu acho que eu não conheço ninguém que tem uma história linear, na verdade, né? Mas a minha é menos linear ainda, talvez. Então eu gosto de dividir minha vida em 3. Primeiro, vindo de uma família estruturada, né? Meu avô fugitivo de guerra, meu avô armênio.
Sua família Apovian Apovian. é filho de Abrão. Armênios. É, não é? O significado da Apovian? É filho de Apolo. Apolo. É, É. exato. O Ian é filho de. Sim, isso. Ian é filho de. E no meu caso, o Apovian é filho de Apolo. Muito legal. E que eu gosto, né? Um sobrenome forte, né? Filho de Apolo, assim, uma coisa Sim. enigmática, emblemática, assim, né? Uma coisa, filho de Apolo. Enfim, meu avô fugitivo de guerra, o Império Turco-Otomano, os armênios é o primeiro povo a reconhecer Jesus Cristo como representante de Deus na Terra. Uhum. O armênio não é da igreja romana, porque ele é anterior a Roma. Né, ele reconheceu Jesus antes dos romanos. E, obviamente, cercado de muçulmanos, o meu avô perseguido por ser católico, o Império Turco-Otomano invadindo todos os países, já tinha invadido há centenas de anos antes. A diáspora, né? A diáspora. Exato. Eu li um livro, vou recomendar para você em especial, mas para quem mais quiser, O Homem de Constantinopla. Ah, não li. É uma história incrível É. de um personagem que é real e Gulbenkian. Já vou falar desse sobrenome? Não, é armênio, né? Ian, tudo que é Ian. Gulbenkian. É. Ele foi um dos maiores traders de petróleo da história Olha do só. petróleo. E ele tem hoje uma fundação, a família, né? Uma fundação que fica em Lisboa. Tá. Então, depois eu te passo Tá bom, os que dados. legal. É Me incrível a manda, história. quero ler. E meu avô vem pro Brasil sem falar idioma, ele veio pra cá por volta de 10 anos de idade. E ele e meu bisavô puxando carroça. Eles chegaram no Brasil por acidente, a história é boa. Chegaram aqui por acidente porque quando eles fugiram via Damasco, e pela Síria, eles fugiram pela Síria. E entraram sem falar o idioma, quando eles foram entrar no navio, falaram, olha... E aquela coisa, né, fugitivo, põe o que tem de dinheiro, de joia no sutiã, na calcinha, escondendo o que tinha, mas fugindo na calada da noite, deixando tudo pra trás, a casa pra trás, tudo pra trás. Era uma família de meu tataravô era médico, então na Armênia lá hoje tem uma avenida com o nome do meu tataravô em homenagem a ele, era uma família relativamente influente na Armênia, e ele fugiu com uma mão sem nada. E quando ele vai entrar no navio, fala, ele queria fugir para a Argentina, porque no início do século passado, a Argentina era 70%, 80% do PIB da região América Latina era a Argentina, né? Então ele já tinha parentes que já tinham fugido da Armênia para a Argentina, e falou, você vai entrar no navio, você vai parar, a primeira parada é Santos, a segunda parada é Buenos Aires. E o navio teve um problema e teve que fazer uma manutenção, não sei se em Recife ou Salvador. Então ele quando parou lá no Nordeste brasileiro, ele falou, bom, aqui é São Paulo, porque é Santos, né? Primeira parada foi Santos. E a segunda é que eu vou descer, que vai ser Buenos Aires. Quando parou a segunda vez, era Santos, ele achando que era Buenos Aires, ele desceu no país errado. E é que ele se fez, ele ficou aqui, ele começou puxando carroça, vendendo cebola na feira, e fez um bom pé de meia. Ele, como o bom armênio, ele fez uma fábrica de sapato, teve muito sucesso. Essa é a minha pergunta, se em algum momento vocês tiveram um negócio com sapato. Ele foi industrial do ramo de sapatos, e meu pai começou a trabalhar com ele, mas namorava a minha mãe, que era brasileira, Laudelina Pereira, e eles queriam casar, e a família sabotando o casamento, porque queriam que casasse com a Armênia, enfim. Aí ele acabou brigou não, mas se separou do meu avô, e meu pai fez tudo sozinho, e também fez uma boa grana. E então ele conseguiu proporcionar para meu pai, né, um gênio muito inteligente de empreendedorismo, um cara que tem uma facilidade de fazer negócios e de montar negócios. E fez também, e eu acabei tendo esse privilégio de poder esquiar, fazer esporte. A educação esportiva sempre fez parte da nossa cultura. Então a primeira parte da minha vida, contando tudo isso para a primeira parte da minha vida, eu esquiei. Eu fui o primeiro atleta a obter índice olímpico para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, nas Olimpíadas de 98. Eu gosto de falar isso porque Olimpíada, índice olímpico, não tem cartão de crédito, não tem cheque, não tem amigo que dá o jeitinho. Ou você tem o índice, ou você tá fora. O índice na minha época eram 120 pontos. Se você tivesse 121, você tava fora. E eu fui o primeiro e único brasileiro a ter índice. Então foi um momento importante da minha vida. Eu competi por 13 anos representando o Brasil. Fui para 2 Olimpíadas, 4 mundiais. Fui tricampeão brasileiro de esqui, fui vice-campeão brasileiro de snowboard.
Foi uma fase incrível. Aprendi a falar inglês, aprendi a falar espanhol, conheci grande parte dos países do mundo por causa do esqui. Eu vi Tenho que você amigos. começou um italiano que também te deu um baita incentivo, né? Domingos, Sem dúvida. é, Esse foi meu segundo avô, assim, o Domingos Job, um Job. italiano. Ele foi o fundador do Clube Alpino Paulista, ele que trouxe o alpinismo para o Brasil. Ítalo-brasileiro. Uhum. E ele também trouxe o esqui alpino para o Brasil. Quando começou a se formar uma galera esquiando, isso estamos falando dos anos 80, começo dos anos 90, eu entrei no final dos anos 80, deviam ter lá, sei lá, 30 pessoas fazendo. E ele foi o grande responsável por aumentar esse volume de pessoas e profissionalizar o que hoje é a Confederação Brasileira de Esportes de Neve. E ele me pegou, ele levou uma galera, ele patrocinou, realmente ele conseguiu levar todo mundo de graça para a França. Esse time de adolescentes, todo mundo aí na casa dos 14 aos 17 anos. Deveriam ter lá vou chutar aqui, umas 15 pessoas. Ele levou a gente para a França e ele, sem falar nada para os pseudo-atletas, e ele contratou um treinador, a gente ficou lá, não me lembro, sei lá, um mês treinando lá, e esse treinador fez um diagnóstico, sem avisar nenhum de nós, de quem teria mais possibilidade de se desenvolver. Eu fiquei sabendo isso depois que ele faleceu, porque eu fiquei muito amigo dele, Uhum. e eu li esse parecer desse treinador depois que ele faleceu. Pô, que legal. E eu fui, dessa galera, o único que o treinador falou, isso aqui tem alguma pouca chance de se dar bem. Então ele me abraçou, realmente ele pegou na minha mão e ele me levou como um neto para que eu me tornasse um esquiador. Foi o cara que ele acreditou em mim. Eu entrei no site da Confederação e vi uma foto sua lá ainda garoto. Legal. Ah, eu não sabia. Tem uma Olha foto só. sua Que legal, bem jovem. que legal. Então essa foi a primeira parte. A experiência de ser um atleta olímpico é realmente uma coisa muito transformadora. Você entra numa vila de um jeito, você sai da Vila Olímpica de outro jeito. Uhum. Segunda parte. E aqui só uma pergunta. Você, na vida olímpica, né, um atleta olímpico, faz muitas concessões. Sim. Você abre muito mão de momentos com os amigos, com a família. Sim. Como que você viu de perto outros atletas Sim. que talvez de outras modalidades, além do esqui, que talvez não tenham tido a serenidade, né, o foco no esporte, acabaram deixando. Você chegou a acompanhar, ou assim, ver alguma coisa de perto nesse Muito. aspecto? Quando ele levou a gente pra França, antes dele levar a gente pra França, tô te mentindo, antes dele levar a gente pra França, em 1989, já tinha um time, uma seleção brasileira de esquiadores, uma boa seleção brasileira de esquiadores para os padrões da época, e a gente foi junto com ela, tinha um mundial, Campeonato Mundial de Esqui em Vail, no Colorado, nos Estados Unidos, e esse time A estava indo para lá competir para o Mundial, e ele levou a gente como time B, uma garotada aí também, na casa dos 13 aos 17 anos. E... Puta, Felipe, eu lembro quando a gente chegou lá, a gente foi treinar com o Ski Club de Vail, que é o melhor esqui clube dos Estados Unidos. Eu imagino, os caras nascem na montanha. Nascem na montanha. Sim, todos os grandes esquiadores hoje vieram ou da escola de Vail ou da escola de Vermont. A Lindsey Vonn. A Lindsey Vonn é a melhor esquiadora da história dos Estados Unidos. Ela vem de Vail, do Ski Club de Vail. E a Lindsey tem mais ou menos, ela é um pouco mais nova que ela, deve ter seus 40, ela tem 40 anos. Enfim, ela é de 2 gerações abaixo da minha, depois da minha. Mas ela tava lá. Provavelmente ela devia já esquiar no Ski Club quando eu tava lá. Eu tinha 14 anos. Ela devia ter 2, ela devia estar começando a esquiar. E ela é a maior esquiadora da história dos Estados Unidos, junto com a Mikaela Shiffrin. Cara, quando a gente chegou no Ski Club, os caras esquiavam muito. A gente não sabia, a gente sabia esquiar. A gente sabia esquiar bonitinho na pista, assim, turista. Um brasileiro Isso. que sabe esquiar. É diferente de um americano nascido nas Estados montanhas Unidos. do Colorado. Quando a gente chegou lá, foi muito intimidador. Mas muito intimidador. Desse grupo que foi, só eu sobrei. Mas eu lembro a vergonha que eu tinha de estar lá. Entendeu? Porque eles eram bons em tudo. Eles sabiam esquiar muito bem, eles sabiam fazer preparamento físico.
A gente tinha que fazer uns exercícios de musculação e de agilidade, que hoje é um CrossFit, eles faziam isso há 40 anos atrás, já faziam. Cara, eu não conseguia fazer nada bem. Foi muito intimidador. Muito. Eu lembro que eu falei, eu não vou fazer isso, porque eu tô passando vergonha aqui. Entendeu? E você viu atletas desistindo desse caminho? Todo mundo desistiu. Pessoal que voltou Tinha gente que depois esquiava melhor do que eu e desistiram. Entendeu? Porque era muito intimidador. Esse meio olímpico realmente é uma panela de pressão. A gente que tá de fora não Muito. imagina. Tem aquele livro da Carla de Piero. Eu Eu não li. gosto muito, Léo, que é a história de um atleta da natação. Aham. É muito bom esse livro. Ah, é? Recomendo Olha também, que só. conta a jornada dele desde Sim, pequeno, sim. nas competições, e, enfim. Quando você tá Desculpa, numa vila, imagina, quando ah, você tá numa vila olímpica, muda um pouco, porque só tá lá quem teve o índice. Então muda, a relação muda um pouco. Existe uma relação de respeito. Por mais que você não tenha chance nenhuma de ganhar medalha, não tinha chance nenhuma de ganhar medalha, hum, mas quando você tá numa vila olímpica, entende-se que ali estão os melhores, então existe uma relação de respeito mútuo entre todos ali, entendeu? A vila é muito legal. Todo mundo, tirando raras exceções. Então, por exemplo, o príncipe Albert, hoje o rei do Principado de Mônaco, ele era atleta do bobsled, a gente se cruzou algumas vezes na Vila Olímpica. Ele era um cara bem fechado, não queria papo com ninguém. Bem postura de herdeiro do trono, assim. Mas tirando uma ou outra exceção, todo mundo muito legal, assim. Você almoça na mesa do cara que acabou de ganhar medalha de ouro, da menina que acabou de ganhar medalha de ouro. Todo mundo meio igual, assim, sabe? Não tem, assim, uma grande, você fala... "Oh". Quer dizer, você olha o cara que acabou, né? O teu ídolo, você fala, caramba, mas a relação é de igualdade, assim. Numa vila é de igualdade. O problema não é na vila, o problema é fora. A vila, a Olimpíada é o grande prêmio, é o troféu, a Vila Olímpica é uma experiência única, porque ali é o retorno de tudo que você investiu na sua vida, que você abriu mão para todos poder esses estar lá, momentos entendeu? onde Eu faço a analogia de uma Vila Olímpica, é quando você vai largar para uma maratona. O estar largando para uma maratona é um negócio muito forte, porque você ficou lá 3, 6 meses se preparando para aquele momento e você tá lá pronto para aquele momento. E você, para preparar para aquele momento, você teve que abrir mão de muitas coisas para poder estar ali. A vila é exatamente isso. Entendeu? Lá é o momento, é o ápice da tua. O duro não é a vila, o duro é para chegar lá. Entendeu? As provas que você tem que fazer, o que são caminho que ruins. você faz até entrar É numa Vila Olímpica como atleta olímpico muito duro. é muito difícil. E o que você falou é muito legal, também conecta com uma coisa que eu escutei do Robert Scheidt, velejador. Ele fala sobre o momento do pódio, né? Que você tem que saber, tem que ter muito equilíbrio emocional para você entender que naquele momento, naquela prova, naquela etapa, você performou muito bem e você foi melhor que seus oponentes. Quando você não vai bem, é você reconhecer, cumprimentar os seus oponentes, Sim, aqueles que ganharam e ficaram na sua sim, frente, e entender que no dia seguinte a vida recomeça igual. exato. Né? Que é alguma coisa que eu escutei também do Guga Kirten, numa entrevista, ele e o irmão, uma entrevista muito bacana, e eles falam muito sobre isso, sobre a humildade de você Sim. entender que o troféu Não é nada. não é nada. Sabe, eu vi uma matéria outro dia do Tony Ramos falando uma frase. Não conheço o Tony Ramos, mas me parece uma pessoa bastante equilibrada, casado com a mesma mulher há muitos anos, o cara que vive num meio que facilmente te faz tirar o pé do chão, né? Te faz te elevar da realidade. Uhum. E ele diz, a frase é mais ou menos assim: eu não entendo por que as pessoas se sentem superiores por serem famosas. Porque é exatamente isso. Ah, hoje a gente tá bem, amanhã você pode não estar bem, entendeu? Quando o Senna morreu, todo mundo acho que lembra de o Senna tava. Eu tava na minha cama vendo a corrida, eu adorava a Fórmula 1, eu tava no meu quarto, deitado, e tinha acordado para ver a corrida. E quando ele morreu, quando ele deu a porrada, eu lembro que fui no quarto do meu pai avisar que se meu pai tava vendo a corrida, que meu pai também gostava muito de corrida. E quando ele morreu, logo no final da tarde, já anunciaram que ele não tinha mais, né, era morte encefálica e que ele não tinha mais como sobreviver. Eu falei, porra, o cara mais foda do planeta morreu. E quando ele veio
de Bolonha pra cá, que teve aquele todo esse ritual de sair do aeroporto, carro de bombeiro, todo mundo aplaudindo, chorando na rua, e depois ele foi pro cemitério, ele tá no mesmo cemitério que minha avó tá. Como diz a frase, né, que quando o jogo de xadrez acaba, o peão e a rainha vão para a mesma É caixa. uma caixa. Tá todo É mundo na mesma exatamente isso. caixa. Entendeu? A minha mãe faleceu mês passado e ela tá a pouquíssimos passos da onde ele tá. É, acabou. A massa, a matéria acabou. Então não sobrou mais nada. Então por que a gente tem que se achar superior? Porque você tem mais dinheiro, porque você foi um político, porque você tem fama, tem alguma coisa que o outro não tem. Isso não te faz melhor. Eu tenho plena convicção disso. Isso não me faz melhor porque eu fui pra uma Olimpíada. Zero. O sucesso ele é muito inferior ao que você contribui de verdade, Exato, né? Na verdade, é sobre a contribuição que você traz, não exato, sobre os seus exato, troféus. exato. Mas muito bacana. Eu interrompi aqui a Não, não. sua Bora, bora. trajetória. Vamos evoluindo. Não, a segunda etapa da minha carreira como executivo, Ah, né? Então fui funcionário de multinacionais. eu vi Fui... que você passou pelo setor de telecom antes Isso, de entrar de cabeça no mundo de headhunting, né? exato. Então eu comecei na Lucent Technologies. A Lucent era um spin-off da AT&T. A AT&T teve uma lei antitrust americana que fez a empresa se dividir em três. A Lucent era uma dessas empresas que foi dividida. Eu entrei lá como estagiário. Eu trabalhava com meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito legal. Muito legal. Meu pai foi muito legal até meus 25 anos de idade. Meu pai foi maravilhoso. Mas eu senti ali muito rápido. Eu sou um cara sensível, muito sensível. Então eu senti muito rápido que não ia dar certo. Eu no trabalho com ele. Eu pedi pra sair. Meu pai. Acho que meu pai me pagava R$ 10.000. Estamos falando de 2000, de 98. 1998. Estamos falando de, sei lá, vou chutar aqui um valor. Corrigindo pela inflação, deve ser algo próximo de R$ 30.000 hoje. Ou seja, você tinha uma condição para a sua idade naquele Puta momento salário, que era um baita de um salário. puta salário. Mas eu senti que não ia rolar. Eu senti que eu ia perder meu pai, ia perder o chefe meu pai. Eu preferi perder o chefe. E fui ser estagiário ganhando R$ 638, alguma coisa Bolsa assim. Auxílio. Que hoje deve ser algo por volta de R$ 3.000. Uhum. Como estagiário, atendente de call center na Lucent, na área de marketing, eu fazia confirmação de presença em eventos. E lá tinha um cara que passou uma vez assim e falou: O que você está fazendo? Eu falei: tô confirmando evento aqui, headsetzinho na orelha assim. Falou: Eu gostei de você. Você não quer trabalhar para mim? Eu falei: Quero. O que você faz? Aftermarket. Que porra é essa de aftermarket? Aí eu faço pós-venda. Depois que vende, eu vendo, continuo vendendo. Eu falei: eu gostei de fazer essa pós-venda aí. Aí ele pediu pra minha chefe me liberar, minha chefe me liberou, eu fui lá e aí fui efetivado e fiz uma carreira bem sucedida na Lucent. Saí de lá para empreender, com toda a falta de humildade, achei que eu era bom demais. Mercado de telecom bombando, mercado de internet bombando, o boom da internet, né? Foi o Isso primeiro foi boom. 2000, 2000. 2000. Exato. E aí eu pedi a conta, eu tive a fratura no esqui, fiquei Ah, meio que aleijado. a sua fratura, você contando, eu lembrei daquela cena do filme Forrest Gump, quando ele arranca, ele tem também ele Sim, usa uma bota, ele começa a sim, correr e ele nunca sim, não mais para de para. correr. Eu lembro um pouco dessa Sim, cena. É. eu tive essa fratura, né? Eu trabalhava de muleta, enfim, eu continuei tendo uma vida de trabalho. Aí eu pedi a conta, peguei toda a grana que eu tinha ganhado, morava na casa da minha mãe, não gastava nada, ganhei uma grana boa pros meus padrões da Uhum. época, e montei uma empresa e fali. Fali assim, não é que eu fali, eu fiquei devendo, tive que pedir desculpas ali, meu pai, para me emprestar uma grana E e pagar. você tinha funcionário? Qual que era o tamanho dessa estrutura? Não, Ou era uma coisa pequena eu ainda? era sócio de um braço de uma produtora Uhum. e a gente fazia conteúdo para televisão. Fazia programa de televisão. Legal. E foi muito divertido, mas foi muito ruim financeiramente.
E aí eu volto começando minha carreira de Hunter. Eu queria casar, não tinha grana. Eu já tava ficando mais velho, eu devia ter uns 30 e... Não lembro aqui, uns 33 anos talvez. 34 talvez, E queria casar, não tinha dinheiro. E fui fazer o que tinha de oportunidade, foi por acidente ser Headhunter. E lá também tive uma carreira bem sucedida. Então fiquei 3 anos numa empresa chamada Michael Page. Uma baita escola que eu aprendi muito. Tem várias pessoas, né, que fizeram Isso, muito praticamente um MBA dentro da Michael maravilhoso. Page. Eu acho que nenhum MBA é igual o que a gente teve dentro da Michael Page. Te garanto que foi a escola mais intensa que eu já tive em termos de negócios na minha vida. Estratégia de marketing, estratégia de crescimento, growth, funil de venda, geração de lead, trabalhar essa lead, fazer pipeline, como é que você transforma pipeline em lead, como é que você transforma lead em trabalho, preço, margem, rentabilidade, P&L, bottom line, top line, tudo. Aí entra um pouco, né, até de um dos temas aqui que eu quero puxar, é assim, você está numa indústria, né, de recrutamento executivo, e muitas vezes a gente pensa, claro, tem toda a parte humana, você conhecer as pessoas, de você entender o que a empresa precisa, encaixar, dar um match, né, entre as demandas. Mas no final é um business, né? É um business Sim. que, se eu não estou muito errado de número, hoje gira alguma coisa na casa de uns 300 bi. Eu não sei exatamente É, globalmente falando, mas é muito dinheiro. é muito dinheiro. A Michael Page é um grupo de capital aberto na Bolsa de Londres. Tem outras que também têm capital aberto. Korn Ferry na Bolsa de Nova York, sede em Los Angeles, mas aberta na Bolsa de Nova York, Michael Page na Bolsa de Londres. Tem vários grupos. É um negócio que movimenta muito dinheiro. Mas é total. A Michael Page na época dos anos 2006, quando eu entrei lá, era o banco garantia do recrutamento. O Banco Garantia foi o maior banco de investimentos do Brasil, que é hoje, né, o 3G lá, o Jorge Paulo, o Beto, Sim. os 3 sócios e o Marcel. Trabalhava-se 12 horas por dia no mínimo, a gente chegava às 8 e ia embora às 8, isso era no mínimo, era a regra. Você não podia chegar depois das 8 e ir embora antes das 8. Raramente você não tinha que trabalhar no sábado. E você tinha metas muito claras, então eu não me lembro agora, tinha que fazer acho que 10 entrevistas por semana, 7 visitas a clientes por semana e preencher todo o back-office que você tinha que fazer, preenchendo formulários, atualizando o sistema, etc. E tinha que faturar no mínimo 50 mil reais por mês para você, não é nem ser bem sucedido, para você sobreviver, você não ser demitido. Eu lembro desse período, eu trabalhava com uma multinacional italiana e como na época não existia ainda o LinkedIn, mas você ser chamado para uma entrevista na Michael Page Era status, né? era Era legal, legal. era um mérito. Muito, muito, muito. Era um modelo totalmente inovador, disruptivo a palavra na moda. Era uma galera muito jovem, eu tinha lá, sei lá, mais ou menos uns 34, eu era o mais velho, um dos mais velhos da turma. E sangue no olho, foi muito legal. Aprendi muito, foi ótimo. E você conviveu vamos dizer, você deve ter visto muito de perto o, o executivo que está ali sentado na sua frente, né? Você entrevista a pessoa, você... Vou comer um pão de queijo, posso? Por Adoro esse pão favor, de queijo. por favor, pão de queijo quentinho aqui na Adoro. sexta, Esse pão de queijo é da meu Doc favorito. Lobo para cá, para o nosso estúdio. A gente faz questão de trazer as marcas Delícia. que têm memória afetiva. Isso que eu Boa. estava até te explicando antes de entrar aqui, né? Poxa, eu tenho muita memória de marcas que marcaram. Então, pão de queijo é um deles. Sim. Minha avó morava ali nos Jardins, a gente Sim, descia a a pé. pé, Delícia. parava, comia pão de queijo, Legal. coxinha. A marca é incrível. Tem mais de 40 anos que eles estão. Eu consumo há uns 10. É, Eu não sabia que tinha tanto tempo. não, eles estão há muitos anos. Hum. E a Chocolate do Juro também eu tenho alegria. Tive a alegria de conhecer a família, trabalhei com eles por um tempo. A gente, Legal. é uma marca que também investe muito no Brasil. Eles têm Sim.
uma plantação de cacau na Bahia. Hum, E hoje o, sai do cacau, vai até o produto premium nas lojas. sim, Então, que legal. baita É, de uma mais marca. produto. E o que eu queria colocar para você, Marcelo, assim, a gente tem essa esse sentimento, né, vamos dizer, das empresas de headhunters que elas têm que fazer a coisa andar. Uhum. Mas você deve ter visto de perto muita gente que precisava. O que é isso? Isso é um chá. Legal. Esse é um chá. Tô curioso aqui. É um chocochá. Tá É bom. o chá de chocolate. Boa, E tem um que é com especiarias também. É, boa. muito bom. Chá não, mas vou de pão de Você queijo. falou que não tomava café. O Lelo falou que tomou mais de 1000 cafés com executivos, Sim, com empresas, né? sim. E eu falei, poxa, mas sem tomar café? Não, eu tomava água, É, tomava suco. qualquer outra opção além do café. Exato. Eu adoro café. Eu tomo café. Sério, eu não curto Tomo café. muito café. É. Mas assim, essa visão de quem está do lado da mesa do headhunter com o executivo. Você dá notícia pro executivo que ele não foi, né? Que ele não passou na peneira. Sim. Também é um aprendizado, né? Você lida ali com expectativa, com Muito. sonhos. Né? Sendo bem pragmático com você, o Hunter é um trader, tá? O que ele vende é um papel, que é um currículo. Uhum. O bom Hunter, e eu acho que eu fui um bom Hunter, sem falta modéstia, porque eu sou muito humano, eu sou menos financeiro e mais humano. O bom Hunter trata bem o candidato. Mas pragmaticamente, o candidato é o produto. Sim. Entendeu? Então ele é um trader de pessoas. O bom Hunter cuida bem dessa pessoa e o mau Hunter trata isso como uma folha de papel. Entendeu? Não dá resposta, não responde, não dá. Exato. Porque no final do dia, né, na vida, a gente, assim, receber uma porta fechada, um não, é melhor do que você ficar com Isso. aquela Exato. curiosidade eterna. Exato. Quando eu saí da Lucent, montei um negócio e meu negócio foi mal, eu tive que fechar o negócio, eu fui procurar emprego. E eu não sabia nem como procurar emprego. Foi a primeira vez que eu fui procurar emprego. E eu sei o quão. Eu lembro direitinho quão ruim foi eu mandar um e-mail pra alguém e não receber resposta. Eu sou formado em propaganda e marketing. E eu lembro quando eu mandei uma carta pro Nizam Guanais. Você foi na entrevista, foi com o Nizam Guanais que você Não, chegou de carro lá, um Não. Porsche pra... Não, eu fui. É, boa, você sabe, eu vou contar essa Essa história. história é boa, né? Eu mandei uma carta pro ele, não tinha, até tinha e-mail, mas pouca gente usava e-mail. Devo estar falando aí, eu não me lembro que ano, mas eu mandei uma carta, ou de repente agora pode até ser um e-mail, não me lembro. O Nizam não respondeu. Claro que não respondeu. Porque ele era o Nizam Guanais e Você o mandou pro Marcelo o Apovian cara. era ninguém. Mas isso não faz o Nizam melhor do que o Marcelo Apovian. Se ele era o melhor publicitário da época, não faz isso dele, mas ele não respondeu. E eu entendo ele não responder. Quando eu me tornei headhunter, eu falei, eu vou responder 100% dos e-mails que eu receber, porque eu sei o quão ruim é o silêncio no momento que você está precisando de uma fala. E eu cumpri essa promessa, eu respondi 100% dos e-mails que chegavam para mim. O problema é o seguinte, depois você foi tendo outras frentes, você foi tendo WhatsApp, você foi tendo o direct do LinkedIn, você foi tendo e-mail, você foi tendo WhatsApp, você foi tendo celular, você foi tendo telefone fixo. Então ficou humanamente impossível. Omnichannel. É impossível. O headhunter, eu não sou mais headhunter, então posso falar porque eu fiquei 16 anos nessa profissão e não sou mais. É impossível o headhunter conseguir responder tudo. Porque ele não consegue. Então, assim, às vezes, eu dou uma dica aqui. Se você está procurando emprego, não manda mensagem pelo LinkedIn. Porque o headhunter recebe no mínimo 30 mensagens pelo LinkedIn, fora todas as outras. O LinkedIn ele não olha. O LinkedIn é uma plataforma, é um oceano, onde ele mete a vara dele e ele vai ficar pescando peixinho ali. Ele não quer saber se... Ele pesquisa, mas não é o lugar onde ele responde. Ele não responde. Ele não responde. Não responde. O headhunter não te fala com absoluta segurança. O headhunter não responde mensagem no LinkedIn. A pessoa que faz uma prospecção comercial via LinkedIn, eu já acho que essa pessoa prospecta mal. Porque quem é teu seguidor no LinkedIn, você tem já a opção de ter um e-mail direto. Uhum.
Então você consegue lá no LinkedIn pegar o e-mail, dar um copy-paste e joga no teu, né, no teu Outlook e já manda o e-mail Manda um direto. e-mail direto. Vou comer mais pão de queijo, hein? Vai, por favor. Tá ótimo, fico feliz que os convidados, tem convidado que faz dieta, tem convidado que não tem alguma restrição, mas Zuelo, e eu sou comilão, eu eu gosto, também. adoro coisas boas, né? Gosto de comer Uhum. bem, então a mesa tem que ter É isso. a comida abraça a gente, né? Uhum. A comida deixa a Muito. gente dentro dessa linha, né? Não sei se dá pra ver a vista que a gente tem, né? Baita vista, né? Aqui esse é o local escolhido tem tem seus motivos. Esse negócio do hunting, tem aquele filme que chama Amor Sem Escalas, com o George Clooney, Não vi. que ele segue viajando para demitir as pessoas. Esse filme foi lançado mais ou menos em 2009. Foi logo após do subprime aí do mercado americano, né? Lehman Crise Brothers. incrível, Lehman Brothers. Esse filme é muito bom porque retrata alguma coisa que a assistente dele queria massificar as demissões usando videoconferência. Olha só, né? Isso em 2009, ainda não tinha tanta Vídeo. solução tecnológica para. E aí, entrando também nessa parte da vulnerabilidade, né? A gente está falando de caixa preta. No seu livro, excelente. Aliás, eu vou pedir para Natália pegar o livro que está na minha mochila ali e o Lelo vai autografar para mim. Boa. Muito acima da média. Obrigado. Bom que você Imagina, gostou. eu li o livro, passei para o meu filho mais velho ler, os mais novos ainda não leram, e tem trechos incríveis. Um deles, uma figura super conhecida aí, um cara empresário muito. Eu não conheço pessoalmente, mas o que a gente escuta ele falando, as histórias, o Benchimol, né, o Guilherme Benchimol, Sim. tem uma parte que ele fala sobre você. O medo, né? Quando você está longe da família, dos amigos, de você não ter vergonha de se expor, de fazer coisas talvez que, poxa, você vai ali pro tudo ou nada, você está pivotando o seu negócio. Então tem uma parte do livro que ele fala, quando você está longe da família e dos amigos, não tem vergonha, não tem o que perder. Eu entreguei folders no semáforo, em prédios de bairros nobres de Porto Alegre, e o cara fez o que fez e tem um baita de um mérito. E outra parte que eu achei interessante é ele várias vezes ele pivotou, ele tentou de novo, Ah, e você chega uma hora, né, que a pessoa, se ela não tiver uma resiliência, se ela não tiver um fôlego extra, e isso está ligado também com saúde mental sim, e física, né? sim, A capacidade que você tem de ir além, né? sim, De seguir mais um pouquinho para achar sim. o O lugar, caminho certo. o caminho A certo. rota, às vezes é difícil de achar a rota, né? Ah, Ele demorou pra achar a rota dele. ah, Eu gosto muito do Belchimol. Apesar da gente não ser amigos, assim, a gente tem uma relação boa. Eu gosto muito dele porque ele fez o que fez, é o que você tá falando, né? Um cara que não desistiu do sonho dele. Passou apertado, o pai dele era um cara muito duro com ele, pai cardiologista, médico. médico, cardiologista. Um cara durão. Ele fugiu do Rio de Janeiro, ele foi demitido, ficou com vergonha. O pai queria que ele fosse médico. E ele fugiu do Rio de Janeiro porque ele tinha sido demitido de uma corretora de valores pequena. E ele foi pra Porto Alegre com vergonha mesmo do pai, dos amigos, da galera. E lá em Porto Alegre, de novo, ele foi trabalhar numa corretora menor ainda e ele quase foi demitido. Ele começou que a corretora não ia bem e ele falou: porra, eu vou ser demitido de novo. E a solução que ele achou pra não ser demitido é ser dono do negócio, porque se ele for dono do negócio não tem como ele se demitir. E o negócio foi muito difícil, não dava certo o negócio. Ninguém punha dinheiro com ele, porque ele era moleque, ele e outro sócio lá dele, que eu não me lembro mais o nome. Enfim, então é um cara. E o que eu gosto do Guilherme, do Belchimol, a qualidade que ele tem é o seguinte: com tudo que ele fez de sucesso, não só financeiro, de ganhar dinheiro, fazer IPO na Bolsa de Nova York, tudo que isso representa, as pessoas respeitam muito quem ganha dinheiro, ele mantém o pé no chão. É um cara humilde. É o que você me fez a pergunta, né? Ele não faz dele, o sucesso dele não faz dele uma pessoa melhor que os outros. E ele tem plena consciência disso.
Entendeu? Então isso é uma qualidade rara, infelizmente, em pessoas que têm sucesso que ele tem. Que Entendeu? não deixa o sucesso Subir subir na a cabeça. cabeça. É. E eu acho que ele é o sucesso de muita resiliência mesmo, de muita tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até ele achar qual era o caminho dele e foi. Essa é a minha análise. Quando eu fui entrevistar ele pro livro, eu não conhecia o Guilherme, mas eu fui lá com a minha armadura de Headhunter e eu entrevistei ele, eu fiquei umas 3 horas na casa dele e eu entrevistei ele usando a minha armadura de Headhunter. E eu achei ele uma pessoa logo de cara, assim, uma pessoa de uma qualidade superior à média. Achei. Qual foi a ideia do meu livro? Eu queria contar a história de pessoas que não tinham sido narradas ainda. Hum. Então eu coloquei personagens que ainda eram meio escondidos. As pessoas não tinham muito Sim. conhecimento, entendeu? Até porque, segundo eu escutei um podcast ótimo do Futurum Talks, lá do Zuckerman e do Tio Rico, e o convidado Fernando Gabriel, ele cuida de artistas. Vou mais um, hein? Ah, vai, manda Terceiro, hein? bala, manda bala. Ainda bem que tem bastante, senão ia Ele cuida, acabar. tem mais. Não, tem mais uma fornada saindo. Ele cuida de artistas e ele fala, a peneira é assim, os que fazem sucesso é 0,0 alguma coisa por cento, né, no mundo artístico. E não é diferente quando você pega empresários, A vida é assim. executivos que tem. Então, a gente está vivendo aí acho que uma questão de gerações, né, de gerações mais novas que que tiveram acesso a muita informação, a tecnologia. Essa janela, quando você olha na linha do tempo, primeira revolução industrial, segunda, a internet, os passos eram muito mais largos, né, os degraus eram muito mais largos. E depois que chegou vamos dizer, a internet, inteligência artificial, em 2020, É, você não tinha chat GPT. é. Não tinha. Então, Não, você assim, tá falando é assim, um degrau muito curto, é, muito pouco tempo. como é difícil, né? A gente vê. Hum, O que eu vejo claramente pra mim é que a gente vê, quando eu era headhunter era assim, as pessoas vinham me pedir emprego ou vinham passar por uma entrevista, ainda era entrevista todas pessoalmente, a gente ia numa sala de reunião fazer entrevista, hoje é tudo online, mas candidatos super bem sucedidos, ganhando muito dinheiro, um baita salário, com bônus, com benefício, olhava a grama do vizinho e falava, pô, o meu melhor amigo tá melhor, eu quero uhum. não tá satisfeito. Porque o mundo, a sociedade tá pior ainda. Você vê lá o Neymar, que eu nem acho que é uma ótima referência, mas tem famílias fazendo um monte de filho para que talvez eu acerte eu crie um Neymar. Se eu tiver mais filhos, eu aumento a amostragem para ter um Neymar. A minha mãe ficou doente 1 ano e meio e eu frequentei muito ambulância e pronto-socorro. E eu ficava reparando, eu falava, pô, medicina é um negócio que demora 10, 12, 15 anos para você se formar. Sim. Aí nem pra você ficar bom. Você sair de uma escola, fazer uma residência, é um Exato. processo de, no mínimo, 10 10 anos. anos. 10 anos. E aí tava lá pensando, tava lá, sei lá, esperando na pronto-socorro, aquele médico do pronto-socorro, que pode ser um baita médico, mas talvez aquele cara não saia daquela salinha 2x2 fazendo atendimento que dura meia hora de duração. Aquele atendimento de 15 minutos de duração, só para direcionar para onde vai fazer exame de sangue, vai fazer raio-x, vai fazer A triagem. triagem. Pouquíssimos médicos chegam a ter um consultório próprio, grande, dentro de um hospital relevante, porque é muito difícil. Poucos executivos vão chegar a ser presidentes de grandes empresas ganhando salário de 5 milhões para cima por ano. Tem executivos que ganham salário de 100 milhões por ano. A gente tem que entender, né, que vamos dizer, acho que as comparações são muito assimétricas. Exato, As pessoas não olham para a grama do vizinho e não sabem quanto tempo o vizinho ficou exato. cuidando daquela grama para Pouco ficar Jeff daquele Bezos na vida jeito. vão ter. É, Pouco pouco. Mark Zuckerberg vão ter. Poucos Steve Jobs vão ter. Porque estamos falando de tecnologia, né? Poucos Rafael Nadal, poucos Djokovic, poucos Federer, poucos Guga, poucos Neymar, talvez nenhum Pelé, foi o único. E isso não significa que quem está jogando atuando na categoria abaixo, não sejam pessoas
bem-sucedidas, alegres. Como escutei, conheci uma pessoa, o Isaac, ele falou uma frase muito boa: richer in other ways. Uhum. Ele tem um podcast que ele fala que Brazil is not for beginners. De fato, não é para beginners. E ele soltou essa frase, achei incrível. Richer in other ways. Eu adoro ganhar dinheiro. Ah. Mas o que eu vejo de gente vivendo para o dinheiro tem que viver pra gente, não a gente viver pro dinheiro. O que eu vejo de gente quando chega lá nos 50, que eu tô com 52 já, mas 50, 60 e fala, e agora? Agora eu tenho mais 10 anos. Tudo que eu não fiz, e agora eu tenho 10 anos, porque dos 60 aos 70 acabou depois, eu não consigo mais fazer. Isso também mudou, né? A gente está falando cada vez mais da economia prateada. Semana passada eu fui num evento com marcas falando sobre economia prateada. Então, é um potencial enorme, taxa de natalidade caiu, você vai ter em 2030 mais pessoas acima, acho que de 50, eu não lembro exatamente o dado, mas acima de 50 anos do que jovens. Então, assim, as marcas têm que começar a olhar mais para esse público. Lelo, cara, tem muito assunto pra gente conversar, mas eu acho que tem algumas coisas muito bacanas aqui. Então, assim, você, em uma das suas apresentações para empresas, eu vi que você fala: eu corri 14 maratonas, das quais 7 eu não completei. Ou fiquei abaixo do meu tempo, mas eu vi que tiveram, assim, 3 que você desistiu. E eu quero que você me conte como foram essas 3 desistências. Porque eu fiz 2 maratonas só. Nas 2 maratonas eu praticamente eu não cheguei a quebrar, mas foi no mesmo lugar, na Lineu de Paula Machado, quase entrando no túnel, voltando para o Ibirapuera. Mas você é maluco correr maratona de São Paulo também? É muito duro. A altimetria dela é forte. Não, altimetria, poluição. Então, e eu lembro da segunda o ar vez. seco, não tem torcida na rua. A segunda maratona que eu fiz, eu lembro que quando eu tava quase quebrando, com um pouco de cãibra e tal, eu resolvi pegar uma paçoca que estava no meu bolso e mandei a paçoca para dentro. Horrível também. Só que eu entrei no túnel. Boca seca. E não tinha água, não tinha hidratação. Não pode comer paçoca. Aonde eu consegui hidratação foi na Juscelino. Já. Assim, lá na frente. Mas enfim, completei as 2. Quem sabe uma terceira pela frente, mas o futuro a Deus pertence. Me conta das suas 3 maratonas que você, por algum motivo, não completou. Bom, Felipe, em primeira mão, vou correr minha 15ª. Vou pra Londres o ano que vem. Pô, parabéns. Eu tentei me inscrever esse ano, não consegui. O ano passado, né? Inscrição pra correr, esse ano não consegui. Esse ano também tentei entrar no sorteio, não consegui. Foram 1.100.000 pessoas inscritas para o sorteio e 50 mil vão correr a prova. Só que dessas 50 mil, por volta de 35 mil são ingleses. Né? Eles privilegiam, obviamente, quem mora na Europa e quem mora na Inglaterra. Então tem mais ou menos 15 mil inscrições para 1.100.000 pessoas querendo correr. 15 mil porque as 35 mil ficam ali dentro da Inglaterra e da comunidade europeia. Então você tem mais ou menos 15 mil, 10, 15 mil pessoas que não fazem parte da comunidade, eu sou inglês. Então é uma coisa muito difícil, eu consegui via agência. Nunca fiz Londres, então vai ser uma primeira experiência lá. Tô super animado, faz 4 anos, vai fazer 4 anos que eu não corro maratona. A última foi 2022 em Valência, que eu não completei, eu vou te contar essa. Nunca fiquei tanto tempo sem correr uma maratona, 4 anos, desde que eu comecei a correr em 2004. O máximo que eu tinha ficado eram 2 anos sem correr. Eu sempre tentava fazer uma por ano, então dei uma janela de 4, mas tô achando ótimo, precisava dessa pausa. Mas agora tô super animado, vai ser um outro tipo de corrida. 3 filhos, trabalho novo, filhos pequenos. Outra realidade. 53 anos eu vou ter, quase 53,5 eu vou estar. Correr por puro prazer. Não vai ser por puro prazer, sempre foi por puro prazer. Sempre foi por puro prazer. Mas tem aquela história, assim... Não, eu quero me colocar pressão. Você eu gosta, gosto da pressão, eu gosto da pressão, mas obviamente eu corro pior do que eu corria 10 anos atrás. Então não sei nem como vai ser. Eu ainda consigo correr um 10K bem. Talvez se eu treinar bem um 10K para 36 ainda sai. Meu melhor é 34. Mas é um outro momento de vida. Enfim, você tá correto. Eu fiz 14, basicamente 50% de acerto, 50% de erro. Isso primeiro porque, em modos gerais, a minha vida foi assim. Sempre fui muito... Eu sou um porra louca. Eu sou um cara que toma um risco. All in. All in.
eu sou um cara que planejo bastante antes de executar, mas eu tenho um excesso de confiança. Então eu sempre acho que eu vou conseguir. E obviamente, quando eu saio do PowerPoint e vou para o jogo, as coisas acabam, às vezes não saem exatamente como eu estava no PowerPoint. PowerPoint, planilha, aceita tudo, né? Exato, Você pode fazer o que você quiser. exato, Saindo para pro offline. exato. Ah, Saindo para a realidade, então eu já quebrei a cara várias vezes. E as 14 maratonas, 7 quebradas e 7 ir bem, reflete muito a minha vida. Eu não vou falar que eu gosto mais das que eu quebrei, porque foram horríveis. Tiveram algumas, eu acho que foram 3 mesmo que eu não completei. eu vi na sua lista Na minha lá. lista, acho que foram 3 que eu não completei. Por N fatores. Uma eu tava chovendo em Berlim e eu comecei assim, eu tava muito rápido, eu comecei a sentir muito frio, fiquei muito magro. Então eu tava acima do meu limite, muito magro, comecei a sentir muito frio, tive uma hipotermia e tive que parar. A segunda, não, a primeira que eu quebrei foi em Chicago. Foi o dia mais quente da história de outubro de Chicago. Eu, burro, não calculei, né? O Marcos Paulo falou: tem que recalcular, porque não dá pra você manter. E eu acreditei que eu ia conseguir fazer. Uhum. Obviamente não deu. Eu tava com um pace lá de 3 e alguma coisa, 3 e, sei lá, 40 por quilômetro. Operação Portuga você fez em 2 e 37. 2:37. É, 2 e Só 30. para ter um paralelo aí do Operação seu. Portuga eu fiz 2 e 37. Ah, A minha melhor é 2 e 36. ok. Mas eu aprendi muito com as minhas maratonas mal feitas. Entendeu? Eu falo nas minhas palestras isso. Sempre quando eu fazia uma ou duas maratonas mal feitas, a terceira era uma porrada. Eu acertava. Porque eu corrigia todos os. Eu ia preenchendo todos os buraquinhos que eu não tava conseguindo Uhum. preencher. Então demorava de 12 a 24 meses, pum, porrava. O Portugal foi isso. Eu fiz a primeira maratona da minha vida em 2 horas e 46. Eu comecei bem. Primeira. A primeira foi 2 e 46. Foi bem. Praticamente nesse tempo eu tô na meia maratona. Não. Foi um pouco da inconsequência. Uhum. Não sabia o que era uma maratona. Fui lá e fiz. Saiu. Treinei pouco, mas eu fazia triatlon. O pedal me deu muita força na perna. Eu treinei acho que umas 10 semanas, porque por sorte, eu fui convidado para num congresso na Bulgária. Uhum. E o congresso acabava no domingo e a maratona era no domingo. Aí eu falei, pô, se eu for embora na sábado à noite do congresso, domingo era acordar e ir embora. Então eu vou embora no sábado à noite e vou pra Berlim e corro a maratona. Então eu decidi meio assim 2 meses antes. Uhum. Então dei uma sorte de não saber o que era e fui lá em 2:46. Na segunda e na terceira eu quebrei. Fui pra Chicago e quebrei. A primeira eu fiz 3 horas e 11. E na terceira maratona eu fui pro hospital. Você foi pro hospital. Eu fui pro hospital. Tive uma hemorragia no quilômetro 30 da maratona. No quilômetro 21, quilômetro 22, acho, eu tive uma hemorragia no meio da maratona. Tive que parar pra ir no banheiro. Era diarreia de sangue. Puxa. É, Você não fez que nem foi o Guto, né? foi o Tomás. Não, mas teve um que comeu um miojo, Ah, foi o fez Guto. alguma coisa Foi o numa Guto. chaleira no hotel, É, no livro. É sensacional o livro. é Eu isso. quero comprar agora Operação Portuga. 2.0. É. Então eu aprendi muito com as minhas maratonas que deram errado. Muito, assim. Foi muito importante pra mim. Pra correr as boas, foi muito bom ter quebrado nas ruins. Uhum. Mas pra minha vida foi bom. Entendeu? Pra minha vida foi bom entender. Isso que eu tô te falando agora, que eu sou um porra louca, que toma muito risco, eu aprendi com a maratona. A gente se preparar, a gente É. prestar atenção É. em detalhes, porque às vezes os detalhes realmente são decisivos. Não, e você achar que você fez tudo, chegar lá e dá errado. Entendeu? Então eu faço o PowerPoint, faço a planilha, coloco os números e tal. E na hora que você vai pro game, dá errado. Entendeu? A maratona é exatamente. Eu treinei bem, eu fiz tudo certo. Chegou lá, deu errado. Mas o que deu errado, Lelo? Deu errado. Puxa, a gente tem um tempo limitado. Eu vou puxar para mais Tá dois bom. temas que eu quero entrar, porque eu fiquei bem curioso aí. Primeiro, assim, você fez o Caminho da Fé. Sim, Aqui, o Caminho da foi Fé maravilhoso. regional, não é o Em de Compostela. Compostela, mas enfim. Me conta, eu acompanhei suas publicações no Instagram.
e seguir um pouquinho. Eu tenho vontade de fazer esse caminho também, acho que deve ser incrível. Mas eu percebi que você realmente é uma pessoa que tem uma espiritualidade. Num podcast você também até se emocionou falando sobre a gestação dos seus gêmeos. Me conta como que foi a sua jornada caminhando pelos sítios, fazendas, enfim. Puta, foi maravilhoso. Eu recomendo para todos, indiscutivelmente, uma puta experiência. Eu acho não, o brasileiro tem a síndrome de cachorro vira-lata. Então, todo mundo que eu falei que eu ia fazer o que eu já fiz, todo mundo falou, pô, mas por que você não vai pra Thiago de Compostela? Por que você não vai pra... É lindo o Thiago de Compostela. As pessoas não conhecem o caminho da fé do Brasil e falam, pô, vai pro caminho de Thiago de Compostela. Eu não conheço o caminho de Thiago de Compostela. Eu nunca tive vontade de fazer o Thiago de Compostela. Talvez agora eu faça um dia. Mas o caminho da fé brasileira é maravilhoso. Assim, de vegetação, de organização, é muito lindo. Tem vários caminhos, então o original larga de Águas da Prata até Aparecida, são 450 quilômetros. Eu decidi fazer um menor, eu fiz um de 130. Sim. Eu comecei em Paraisópolis, uma cidade em Minas Gerais. E por que eu decidi fazer? Todos os anos eu faço uma viagem só eu, uma viagem sozinho. Uhum. Todos os anos eu tento fazer uma viagem, eu e a minha mulher, de lua de mel, nós dois. Eu com a família toda, com meus filhos, com a minha mulher. Eu com os meus amigos e eu sozinho. E eu tinha feito as últimas 3 viagens sozinho pro Rio de Janeiro. Eu fico no mesmo hotel, na Barra da Tijuca. E eu faço o mesmo programa. Eu vou pra treinar, eu vou pra trabalhar e se der vento eu vou fazer kite. Que lá na Barra tem kite. E essa vez eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa diferente. Porque eu já fui pro Rio 3 vezes, tá meio repetitivo. E aí eu vi o Caminho da Fé. Eu falei, isso deve ser legal. E aí eu juntou com uma série de... Estamos falando de caixa preta aqui. Então eu tenho uma relação ruim com meu pai. Depois que meu pai acabou perdendo a grana, a relação ficou muito ruim. Quando eu optei por não querer trabalhar com ele, o único filho homem de uma família árabe, senti que ali rompeu-se um elo de confiança. Ele achou que eu traí ele por não querer trabalhar com ele. Quando você fala de ruptura, você se relaciona a esse momento da sua vida, né? Exato. Eu já Meu tinha pai foi escutado maravilhoso. você falar de ruptura, mas É, não tinha essa é. visão completa. Meu pai foi maravilhoso, mas depois que eu falei que eu não queria trabalhar com ele, eu senti que ali... Eu não senti na hora. Na hora eu não peguei isso, até porque eu tinha total confiança com meu pai, mas ele foi ao longo da vida, da trajetória, após isso, me sabotando. E... Então tinha uma série de fatores. Por que eu gosto de fazer uma viagem sozinho? Porque é o momento que eu fico eu comigo mesmo. Eu gosto de entender quem sou eu na fila do pão. Eu tenho uma possibilidade de analisar a minha vida, o meu cenário atual e a minha vida dentro do coletivo. Quando eu fico sozinho, eu consigo analisar um eu dentro do coletivo. Então eu faço todos os anos isso e o Caminho da Fé foi para fazer diferente do Rio de Janeiro. A relação com meu pai, a minha mãe estava doente, minha mãe teve um quadro de demência frontotemporal, eu cuidei muito dela e tava um pouco querendo entender essa situação. Eu li uma nota e não tive oportunidade de... Os sentimentos, né? Não, obrigado. Perda. Obrigado. Ela foi uma passagem maravilhosa. Eu tive o privilégio de ficar com ela das 10 da manhã quando ela entrou no hospital, às 7h05 da noite quando ela morreu. Ficou só eu e ela no quarto. E poucas vezes entraram enfermeiras para dar algum medicamento, alguma coisa. Foi maravilhoso. Assim, poder falar tudo que eu quis. Tempo. Se despedir, né? Tempo para falar. Entendeu? Tempo de qualidade no silêncio. Ela não sofreu. Foi ótimo, assim. Foi maravilhoso. Realmente foi uma bênção eu ter... Porque a passagem... Eu lido bem com a morte. Todo mundo vai morrer. A única certeza que nós temos, É essa. todos. Tá né? tudo certo. O negócio é a gente passar pra lá sem sofrer, sem dores, sendo amado. Ela foi amada, enfim, foi ótimo. Mas eu quis fazer o Caminho da Fé justamente porque era o momento de... A questão com meu pai, a questão com a minha mãe... Meus filhos crescendo, muito gostoso, meus filhos crescendo. Seus filhos estão com que idade? Eu tenho os gêmeos de 3 e meu mais velho de 10. Muito gostoso ali, sabe? Mas é um carro, minha casa é um barulho, assim, minha casa é um hospício, porque os moleques são muito ativos, os moleques correm o dia inteiro.
Eles, graças a Deus, são muito ligados em mim. Então, quando eu chego em casa, é papai, 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 vamos brincar. Eu fico exausto, porque eu já chego em casa cansado, tenho que brincar ainda com os moleques. E é brincadeira de menino, então é correr, é pega-pega, é Sim. esconde-esconde, é brincar na caverna, que eu faço a minha cama, eu faço uma caverna da minha cama, A enfim. famosa cabana, né? Isso, isso. É. A gente brilhou de caverna, e aí fica fazendo bagunça na caverna, enfim. Eu fiz porque eu queria fazer, eu queria ficar no silêncio. E eu queria ficar na natureza. A natureza pra mim sempre foi importante. Então a corrida me conecta com a natureza, o kitesurf me conecta com a natureza, o esqui me conecta com a natureza. Uhum. E o caminho é maravilhoso. Aí no meio do caminho eu fiz um retiro. Eu desviei do caminho da fé. E eu fiz um retiro numa fazenda. Que o meu ex-professor, ex porque eu já não faço mais, porque eu aprendi, mas ele é maravilhoso. O Gui tava fazendo um retiro meditativo de 3 dias numa fazenda, embaixo da Pedra do Baú, que era perto do caminho da fé. Então eu desviei. Talvez lugar. Eu vi umas fotos que você publicou, um visual maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então eu fiquei aí, acho que uma semana, né? Eu fiquei fora. Eu fui para a estação rodoviária do Tietê. Graças a Deus eu tenho condições de pegar um Uber e ir para a cidade de Minas que eu comecei a caminhada. Poderia ter ido de Uber, mas eu quis fazer. Fui de ônibus, uma mochila nas costas com 3 peças de roupa, um pouco de comida, um papel higiênico se desse dor de barriga no meio do caminho. E fiquei em pousadas, em casas de pessoas que cobravam, assim, era R$ 100 com café da manhã e jantar incluído. Pessoas de uma simplicidade financeira terrível, mas de um amor, de um carinho, de uma atenção. O Brasil verdadeiro. A 2 horas e meia de São Paulo, a gente tem lugares onde as pessoas são muito, muito pobres, É, onde não fantástico. tem asfalto na rua, onde mal tem energia. A energia elétrica chegou há pouquíssimo tempo. Pessoas que não têm acesso à escola, a hospitais, a 2 horas e meia de São Paulo. Parece que você está né? Você tá no Acre, você está no meio do sertão do Agreste. Não, você está a 2 horas e meia de São Paulo. Pessoas muito, muito, muito simples, mas de um coração, de uma receptividade, de um calor humano tremendo. Assim, o negócio foi maravilhoso. Ah, Foi nosso maravilhoso. Lugares Nosso maravilhosos, Brasil assim. tem lugares incríveis. Tem. Assim, maravilhoso, assim. E me conta, Peixinho, arroz, feijão e farofa. Tem comida melhor que essa? Não tem. não, comida, e aí você fala, você já entrou no tema que eu ia falar, que eu ia perguntar para você, do seu projeto Mesa Mais Família, Sim, que eu acho que fala muito sobre o que você já comentou, sobre a espiritualidade, sobre a alimentação, né, sim. de você ter essa relação com seus filhos, de estar próximo, brincar, eh, o sono, né, como é importante o sono. Você já deve ter lido, ou se não leu ainda, eu recomendo É. Outlive, o livro do Peter Attia. Não sei se você já. Sim, sim, sim. E ele fala, tem um momento que ele está conversando com um cara que é um ex-SEAL, ex-Navy SEAL, ele fala assim: os animais não abrem mão do sono. É, O tubarão branco dorme em movimento, mas é, ele dorme. é, Os animais mais ferozes dormem. é, O sono é inegociável. é, Não tem é. como. Sabe o que eu acho? Assim, a gente, tirando algumas exceções que existem, mas eu não conheço, mas imagino que existam exceções, a vida, ela é curta, ela é rápida e ela é dura. Ela é muito boa, eu adoro viver, mas uma vida, a nossa vida, você sempre tem obstáculos. Eu acho que Deus, a minha relação, eu fui educado na religião católica, mas eu não tenho nenhuma religião, eu acredito em cosmos, em energia, campo energético. Uhum. E eu acho que Deus nunca dá tudo pra todo mundo. Deus sempre tá te fazendo, Buscar, brincando com você, no bom sentido de fazer você aprender. em busca do sentido. Em busca, não é nem de sentido, mas fazendo você aprender. Uhum. Entendeu? Eu tenho sentido pra minha vida, mas eu tô sempre ali sendo testado. Eu acho que quem para de ser testado começa a caminhar pra morte. Né? Eu vi minha mãe, ela quis parar de ser testada. Ela não queria mais dor de cabeça, ela não queria mais problema, ela não queria mais sair. Eu falava, mãe, eu vou passar aí de bicicleta com os... A gente morava perto, um do outro. Eu falava, vou passar aí com os meus filhos de bicicleta. Eu punha os gêmeos, um na frente e outro atrás de bicicleta e ia pra casa dela. Ela falou, não, não passa que eu não tomei banho. Então, o que eu acho, e realmente é um pouco da minha filosofia do que eu acho, a vida vai dando pancadas na gente. Pauladas, pancadas, rasteiras. E se a gente não tiver a disciplina de saber lidar com essas pancadas, essas rasteiras que Deus, o campo energético vai lhe dando,
a gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando mais difícil, a gente vai lidando mal com essas situações, vão ficar mais cheio de mania, o velho fica cheio de mania, fica cheio de... Então, se a gente não tiver a disciplina de comer direito, se a gente não tiver disciplina de dormir bem, se a gente não tiver disciplina de ter humildade, de saber quem somos nós na fila do pão, de fazer exercício, de fazer o mínimo que a gente pode para facilitar a nossa vida, eu acho que o final da vida é muito dura. Porque aí a gente vai engordar, a gente vai ter problema para dormir, aí você tem que começar a tomar remédio, aí você vai ter diabetes, aí você fica a diabetes que chama o quadro demencial, aí você fica surdo, Que é um pouco da pergunta, né, do livro do Arthur Guerra e do Nizam. do Nizam, você aguenta ser feliz, né? É, Porque no final a felicidade não existe, não é um pote de ouro é, que tá no... É exato. você, ao longo da sua É, jornada, você aguentar as pancadas, isso, né, fazer os exato. seus... Faz abrir mão parte. do que você tem que abrir mão Exato, e caminhar exato. de bem com isso. Isso, Tá? é isso. Minha mãe morreu, acabou. Tá tudo certo. E o que Entendeu? você fez é muito legal, porque você teve a oportunidade de conversar com ela, de estar bem com ela. É. E como tem um livro que eu li também muito bacana, como que chama? Uma lição para a vida. Ele fala, tem uma frase que fala assim: você escuta a minha voz quando eu estou no trânsito, quando você está trabalhando, É, quando você está correndo, escuta. Então, tudo bem. Se é, eu não estiver aqui amanhã, você vai continuar escutando a minha voz. exato. É isso. É isso. A minha mãe, hoje, ela é um anjinho pra mim. E tá ótimo, assim, eu converso com a minha mãe, né? Aonde ela esteja, esse campo de alinhamento cósmico tá funcionando, tá ótimo. A matéria não tá mais aqui, mas ela É uma mas tá ótimo. estrela que brilha, né? É um anjinho, pra mim ela é um anjinho. É. Dentro da minha fantasia, minha mãe é um anjo, né? Porque ela gostava muito de mim, eu era o filho, talvez o favorito, o único filho homem, ela tem mais duas meninas, enfim. Mas tá super bem resolvido. A questão de, porra, às vezes é negócio que eu fiz que deu errado. Aprendi, tá tudo certo. As maratonas que eu fiz que foram falidas, foi maravilhoso. Entendeu? Eu acho que o estágio de vida que eu tô agora me permite entender que que essas quedas foram ótimas lições, assim, entendeu? Tá tudo certo. Leilão, teríamos papo aqui para mais um episódio, né? Podemos marcar uma próxima rodada. Bora! Foi Bom, primeiro, agradeço muito a sua disponibilidade de agenda. Tem um último ponto aqui que eu costumo perguntar. Você tem algum livro, filme, alguma coisa que você quer dar dica aqui para os nossos ouvintes e a nossa audiência? Caraca, tenho tantos. Eu já passei alguns aqui. Eu vou assistir um que um amigo meu, o Ivan Martin, me deu essa dica, que eu não tinha assistido, é maravilhoso, eu assisti, tem na Netflix. Não, tem no Apple Plus. Invictus. Vocês assistiram? Não, Puta, a história de Nelson Mandela. Invictus. Assistam que é maravilhoso. legal. Filme incrível. Ivan Martinho é do basquete? Não, Ivan Martinho é o CEO Latam da Liga de Surf. Ah, Liga de Surf. Eu É, lembrava que era vinculado ao WSL. esporte. Escutei uma entrevista com ele, muito boa, lá Muito no legal. Café com Sal. Acho que foi no Café com Sal. Exato, exato. Livro. Livro eu vou falar um. Pô, tem tantos, né? Mas eu falaria. Vale o seu, vai. Não, eu vou falar o meu também, mas eu vou falar um que mexeu comigo muito. Chama O Enigma Quântico. Maravilhoso. Explica a física quântica de uma maneira bem popular, com uma linguajar bem fácil de compreender, apesar de ser uma física difícil. Eu gosto muito da biografia do Leonardo da Vinci, acho incrível. E a do Steve Jobs também. O Muito Acima da Média, eu sou suspeito que eu escrevi, eu gosto bastante. E o Portuga também gosto porque eu sou personagem, mas acho que é um livro que tem uma história maravilhosa, uma história real, Sim. que deveria virar filme. Legal. Bom, muito bom. Então, espero que vocês tomem nota aí das sugestões do Lelo. Foi uma baita alegria ter você aqui. Aqui eu queria saber, o pessoal te encontra nas redes sociais? @Lela Povian Instagram, Marcela Povian no LinkedIn e tem meu site marcelapovian.com.br. Lá tem todos os meus produtos, meu trabalho, etc. Obrigado pelo Bacana. espaço. Imagina, Natália, eu preciso do presente para a gente presentear nosso convidado. Opa! Fala sério. Por Que favor. delícia, hein? Ó, Já tô vendo ali uma caixa do chocolate do Jur. Ê, Lelê.
A gente é chocolate lá em casa. Eu sou suspeito para falar, né? Tem mais presente ainda. Ah, Ê, Então, Lelê. tem um regalo aqui Quando é para que nós vamos vir? você. Vamos vir semana que vem de Tô novo? aqui, semana que vem você tá aqui de novo, ó. Tá aqui um Obrigado. Chocopop, Café. tem um café do O Pão de café eu não Queijo lá tomo, da mas minha turma Globo. lá em casa toma, todo mundo toma café. Obrigado. E um prazer te Obrigado. conhecer, um prazer estar aqui batendo papo. Se você curtiu, compartilha, se inscreve, acompanha nosso canal. A gente está no YouTube, no Spotify, tem os cortes no Instagram, no LinkedIn. E agradeço novamente a audiência e nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Um grande abraço.